O que é a grandeza? É o que o tempo não consegue apagar? É a memória de um feito tão colossal que ecoa através dos milênios, mesmo quando a própria pedra já se reduziu a pó? Em um mundo de impérios efêmeros e deuses esquecidos, 7 monumentos desafiaram a própria lógica humana. 7 testemunhas de ambição, fé e genialidade que ousaram tocar o céu. Sejam bem-vindos a um reino de lendas. Sejam bem-vindos às 7 maravilhas do mundo antigo. Sinta o sol escaldante da Mesopotâmia aquecendo os tijolos esmaltados de um jardim suspenso. Ouça o mar Egeu batendo contra as bases de uma estátua de bronze tão alta que abrigava navios em seu porto. Sinta a brisa salgada de Alexandria acariciando o farol mais famoso que a humanidade já construiu. Esta não é uma jornada através do espaço, mas através do tempo. Uma viagem épica aos limites da imaginação humana, onde a linha entre mito e história se dissolve. Prepare-se para não apenas ver, mas para sentir o peso da antiguidade e o sopro dos deuses. Prometemos levá-lo a um lugar onde a memória é a última e mais resiliente maravilha de todas. Nossa história se desenrola em um cenário vasto e interconectado, muito antes de mapas precisos ou viagens rápidas. As 7 maravilhas não estavam agrupadas, mas espalhadas como joias preciosas ao redor do berço da civilização ocidental e oriental, do Mediterrâneo ao Oriente Médio. Imagine um triângulo colossal, de Gizé, no Egito, até a Babilônia, no Iraque moderno, subindo para Éfeso, na Turquia, e depois para a Grécia continental, até alcançar a ilha de Rhodes e, finalmente, voltar a Alexandria, novamente no Egito. Esta era a extensão do mundo conhecido, o Oigumene, e cada maravilha era um farol de poder e cultura de seu povo. A própria lista, como a conhecemos hoje, é uma invenção helênica. Um catálogo de teamata, coisas para serem vistas, para viajantes gregos e romanos cultos. É um testemunho do fascínio do mundo antigo pelo colossal e pelo sublime. Juntas, essas maravilhas representavam um investimento de recursos inimaginável. A Grande Pirâmide, por exemplo, consumiu mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de um elefante africano adulto. O Templo de Ártemis em Éfeso foi construído e reconstruído ao longo de séculos, tornando-se um maior edifício do mundo grego, maior que o Partenon de Atenas. Mas sua grandiosidade não reside apenas em suas dimensões. Elas eram a materialização de crenças profundas, eram pontes entre a terra e o céu, oferendas para apaziguar deuses irados, celebrações de vitórias militares e monumentos à arrogância e ao amor humanos. Elas sobreviveram a terremotos, incêndios, invasões e, o mais cruel de todos, ao esquecimento. Hoje, apenas uma permanece de pé, uma sentinela solitária de um mundo perdido. Esta é a jornada para redescobrir o que foi perdido e celebrar o que nunca deverá ser esquecido. A Grande Pirâmide de Gizé. No coração do Planalto de Gizé, sob um sol implacável, ergue-se uma montanha feita pelo homem. Uma silhueta contra o céu do amanhecer que define a própria essência da eternidade. Imagine a sensação tátil da pedra calcária, lisa e fresca sob os dedos, e o silêncio absoluto que a envolve. Um silêncio que tem mais de 4.500 anos. Esta não é apenas uma construção, é uma geografia da ambição, uma paisagem da alma humana projetada para o infinito. A Grande Pirâmide do faraó Quéops é um colosso de precisão matemática. Com seus originalmente 146 metros de altura, hoje 138, devido à erosão,
e lados de aproximadamente 230 metros, ela foi a estrutura mais alta do mundo por incríveis 3.800 anos. Sua massa é calculada em cerca de 5,9 milhões de toneladas. Cada um de seus milhões de blocos foi cortado, transportado e assentado com uma precisão que desafia a compreensão moderna. Os lados da pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais, com um erro insignificante, e sua forma reflete com perfeição os raios do deus Sol Ra, a quem Quéops esperava se juntar após a morte. O que poucos sabem é que o revestimento original da pirâmide era completamente diferente. Ela era coberta por blocos de pedra calcária branca, polidos até brilhar com uma intensidade cegadora sob o sol egípcio. De longe, devia parecer uma montanha de luz, um farol terrestre visível a dezenas de quilômetros de distância. Curiosamente, no seu interior não há hieróglifos glorificando o faraó. A grandiosidade da estrutura era a própria mensagem. A câmara do rei abriga um sarcófago de granito vazio, mas sua verdadeira função era servir como uma máquina cósmica, um veículo para a ascensão da alma do governante. Para os egípcios, a pirâmide era mais que um túmulo. Era um Akhet, o horizonte, o local de renascimento do sol e do faraó. Ela representava o monte primordial da criação, a primeira terra a emergir do caos aquático. Cada pedra era uma promessa de ordem contra o caos, de permanência contra a decadência. Era a garantia de que o faraó, o intermediário entre os deuses e os homens, continuaria a governar no além, assegurando a continuidade das estações e a prosperidade do Nilo. Os jardins suspensos da Babilônia. Era um lugar onde a engenhosidade humana tentou recriar o Éden. Imagine um zigurate verdejante, uma montanha artificial de terraços escalonados, onde árvores frutíferas, vinhas e flores exóticas brotavam no coração de uma planície árida. Sinta a umidade no ar, o cheiro de terra molhada e jasmim, o som suave da água escorrendo por canos ocultos, um milagre no deserto da Mesopotâmia. Estes eram os jardins suspensos, uma promessa de frescura e beleza em um império de tijolos de barro e sol escaldante. Acredita-se que os jardins fossem uma série de terraços abobadados, sustentados por arcos e colunas de tijolos cozidos, atingindo uma altura de mais de 20 metros, tão altos quanto um prédio de 6 andares. A irrigação era o seu segredo. Através de um complexo sistema de roscas de Arquimedes, ou uma tecnologia similar anterior, a água era retirada do rio Eufrates e elevada até o terraço mais alto, de onde descia em cascatas e riachos artificiais, nutrindo um ecossistema inteiro. As paredes eram espessas, forradas com betume e chumbo, para impedir que a umidade se infiltrasse e enfraquecesse a estrutura. Mas há algo ainda mais fascinante. A própria existência dos jardins é um dos maiores mistérios da arqueologia. Nenhuma escavação na Babilônia encontrou evidências concretas de sua estrutura. Não há menções em tabletes babilônicos. Tudo o que sabemos vem de historiadores gregos, como Beroso e Estrabão. O que poucos consideram é a possibilidade de que os jardins possam ter sido construídos não na Babilônia, mas em Nínive, pela Assíria, e atribuídos erroneamente a Nabucodonosor II. Seriam então os jardins suspensos a maravilha mais efêmera de todas, pois sua localização e própria realidade permanecem envoltas em lendas? A lenda, no entanto, é poderosa. Disse que o rei Nabucodonosor II, 604 a 562 a.C., os construiu para consolar sua esposa, Amites da Média, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal.
Eles simbolizavam o poder do rei para domesticar a natureza, para trazer prosperidade e beleza ao seu reino. Era um monumento ao amor e à nostalgia, uma prova de que o maior poder de um imperador não era apenas conquistar nações, mas também conquistar a tristeza de um coração. E desse oásis de amor e lendas, partimos agora para a costa de uma ilha grega, onde um deus de bronze, forjado no fogo da vitória, protegia um porto e se tornava a personificação da liberdade. O Colosso de Rhodes, no porto de Rhodes, imagine uma figura tão titânica que os navios mercantes passavam entre as suas pernas. Sinta o bronze recém-polido reluzido sobre o sol do Egeu, cegando os marinheiros que se aproximavam. Ouça o vento sibilando através da estrutura oca, um som profundo e contínuo como o respirar de um deus. Esta era a imagem do Colosso, uma estátua de Hélio, o deus do sol, patrono da ilha, erguida não por temor, mas por gratidão. O Colosso foi uma celebração da resiliência. Construído por volta de 280 a.C., ele marcou a vitória de Rhodes contra um cerco demolidor de Demétrio Poliórcetas, um dos generais de Alexandre o Grande. Os rhodienses venderam equipamento de cerco abandonado para financiar a construção de um monumento que jamais seria esquecido. Com cerca de 33 metros de altura, aproximadamente a mesma da Estátua da Liberdade sem o pedestal, ela foi forjada em bronze sobre uma armação de ferro e blocos de pedra. Foram necessários 12 anos para o escultor Carés de Lindos completar a obra. Curiosamente, a representação popular do Colosso com as pernas abertas sobre a entrada do porto é provavelmente um mito da Renascença. A engenharia da época não permitiria tal façanha, e o colapso da estátua teria bloqueado o acesso ao porto. É mais provável que ela ficasse em um pedestal na entrada do porto, ou mesmo em um ponto alto da cidade, dominando o horizonte. O que poucos sabem é que a construção foi um feito de engenharia tão audacioso que o próprio Cares, segundo a lenda, cometeu suicídio quando um erro em seus cálculos foi descoberto, uma história que acrescenta um tom trágico à sua glória. O Colosso era mais que uma estátua, era um farol de soberania. Ele personificava a riqueza, o poder naval e a independência de Rhodes. Era um lembrete para todos os que se aproximavam de que aquela ilha havia resistido a um dos maiores exércitos do mundo e emergiu mais forte. Hélio, de pé, guardava não apenas um porto, mas o ideal helênico de liberdade e autodeterminação. Mas a terra sob seus pés não era estável. E então, após apenas 54 anos de vigília, um tremor abalou a ilha, e o gigante de bronze encontrou seu destino, criando uma lenda que ecoaria por séculos. O Mausoléu de Halicarnasso. No coração da cidade de Halicarnasso, na Anatólia, erguia-se um túmulo de tal magnitude que seu nome se tornou sinônimo para todos os grandes sepulcros que viriam depois: o mausoléu. Imagine uma estrutura híbrida, nem totalmente grega, nem totalmente oriental. Uma pirâmide repousando sobre um templo, adornada com uma carruagem de mármore no topo. Sinta a textura do mármore branco puro e do mármore colorido. As frisas esculpidas com cenas de batalhas épicas e caçadas mitológicas. Era uma celebração da vida na face da morte. O mausoléu foi encomendado por Artemísia II para seu irmão e marido, o rei Mausolo de Cária, por volta de 353 a.C. Sua escala era avassaladora. Com aproximadamente 45 metros de altura, o edifício repousava sobre uma base maciça. Era cercado por 36 colunas e coroado por uma pirâmide de 24 degraus, no topo da qual uma quadriga, uma carruagem puxada por 4 cavalos, com estátuas de Mausolo e Artemísia, dominava o céu. 4 dos maiores escultores gregos da época,
foram contratados para esculpir as decorações, cada um responsável por um lado. O que poucos sabem é a história de amor e poder por trás de sua construção. Artemísia, devastada pela morte do marido, não poupou despesas para criar o túmulo mais esplêndido do mundo conhecido. Diz a lenda que ela misturou as cinzas de Mausolo em seu vinho e bebeu, tornando-se literalmente seu túmulo vivo. Embora isso seja provavelmente uma invenção posterior, ilustra a intensidade de sua devoção. Curiosamente, o mausoléu foi um dos poucos monumentos antigos que sobreviveu por séculos relativamente intacto, até ser finalmente desmantelado por cavaleiros cruzados no século VIII para construir um castelo. Ele representava a fusão de culturas. Mausolo era um sátrapa, governador, do Império Persa, mas admirava profundamente a cultura e a arte gregas. Seu túmulo era uma declaração política. Um governante local poderia rivalizar e até superar o esplendor das cidades-estado gregas. Era um monumento ao híbris individual, à imortalização do self, um conceito que ressoaria através dos tempos. E de um túmulo terrestre, partimos agora para um templo que era uma cidade dos deuses, um santuário de tal magnificência que sua destruição chocou todo o mundo civilizado. O Templo de Ártemis em Éfeso. Há um lugar onde a devoção e a riqueza se materializaram em mármore e ouro. Imagine uma floresta de colunas de mármore, mais de 100, cada uma com mais de 18 metros de altura, sustentando um telhado de vigas de cedro. Sinta a atmosfera fria e sagrada no interior, o cheiro de incenso e mirra e a visão da estátua cultual de Ártemis, uma figura enigmática e ancestral, coberta de ouro, ébano e pedras preciosas. Este era o Artemision, o Templo de Ártemis, não apenas um local de culto, mas um centro bancário, um santuário para criminosos e uma maravilha que atraía peregrinos de todo o mundo. O Templo de Ártemis era colossal, com 115 metros de comprimento por 55 de largura, era cerca de 4 vezes maior que o Partenon em área. Construído inteiramente em mármore, foi a primeira estrutura de mármore do mundo grego. Sua construção foi financiada por Cresso, o lendário rei da Lídia, conhecido por sua imensa riqueza. Mas há uma ironia trágica em sua história. A mesma fama que o consagrou também levou à sua profanação. Em 356 a.C., na mesma noite em que Alexandre o Grande nasceu, um homem chamado Heróstrato incendiou o templo, motivado pelo desejo doentio de imortalizar seu nome. Os efésios, horrorizados, decretaram que seu nome jamais fosse registrado, mas a história curiosamente o preservou. O que poucos sabem é que quando Alexandre ofereceu pagar pela reconstrução do templo, os efésios recusaram educadamente, dizendo: não é apropriado que um deus faça oferendas a outro deus. Eles reconstruíram o templo com seus próprios recursos. O templo era o coração pulsante de Éfeso, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Ártemis de Éfeso não era a caçadora virgem dos gregos, mas uma deusa da fertilidade, representada com múltiplos seios, simbolizando abundância. Seu templo era um símbolo de identidade, prosperidade e da crença inabalável no poder divino. Era um farol de civilização em um mundo selvagem. O Farol de Alexandria. No extremo da ilha de Faros, na costa de Alexandria, erguia-se uma torre de luz, um gigante de mármore branco, que era o último vislumbre de civilização para os marinheiros que se aventuravam no mar tenebroso. Imagine uma chama, não de fogo comum, mas alimentada por uma fornalha de madeira resinosa, amplificada por um espelho de bronze polido, tão brilhante que podia ser vista a mais de 50 quilômetros de distância.
Sinta o alívio do capitão, após meses no Mediterrâneo, avistando aquele fio de fogo no horizonte, um sinal de que a maior cidade do mundo estava próxima. O farol de Alexandria, construído por volta de 280 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, foi a mais funcional das maravilhas. Com uma altura estimada entre 100 e 130 metros, foi uma das estruturas mais altas do mundo por séculos. Projetado pelo arquiteto Sóstrato de Quinido, era composto por 3 andares, uma base quadrada, uma seção média octogonal e uma seção superior cilíndrica, onde o fogo ardia perpetuamente. No topo, uma estátua de Poseidon ou Zeus completava a silhueta celestial. O que poucos sabem é a sofisticação de sua engenharia. Disse que o espelho não apenas projetava luz, mas podia ser usado para concentrar os raios solares e incendiar navios inimigos à distância. Uma lenda que testemunha o temor e a admiração que inspirava. Curiosamente, a palavra farol em português e em muitas línguas, phare em francês, faro em espanhol, deriva do nome da ilha onde ele foi construído, Faros. Ele não era apenas uma ajuda à navegação, era um símbolo do poder intelectual e comercial de Alexandria, a cidade que abrigava a maior biblioteca do mundo antigo. Ele representava a vitória da razão sobre o medo. O Mediterrâneo, outrora um lugar de perigos desconhecidos e monstros mitológicos, estava sendo domado pela ciência e pela engenharia humanas. O farol era um farol do iluminismo helenístico, guiando não apenas navios, mas o próprio progresso humano. Era a promessa de que o conhecimento poderia iluminar até as trevas mais profundas. E de uma maravilha da razão, partimos para a última parada de nossa jornada. Um santuário onde o poder de um deus era rivalizado apenas pela beleza criada por seus adoradores. A estátua de Zeus em Olímpia. No coração do templo de Zeus, em Olímpia, havia uma presença que silenciava até o atleta mais orgulhoso. Imagine entrar na semi-escuridão da cela, sua visão ajustando-se à penumbra, até que, gradualmente, você perceba a forma sentada, que preenche todo o espaço. Sinta o aroma do óleo de oliva que era usado para polir a pele de marfim da estátua, protegendo-a das rachaduras. Observe a luz tremeluzente das lamparinas refletindo no ouro macivo de suas vestes e no ébano de seu trono. Esta não era uma representação de um deus, era o próprio Zeus, habitando entre os mortais. Criada pelo mestre escultor Fídias por volta de 435 a.C., a estátua era a encarnação do poder divino. Com cerca de 12 metros de altura, Zeus estava sentado em um trono de cedro encrustado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Em sua mão direita, ele segurava uma estátua de Níce, a deusa da vitória, feita de marfim e ouro, e em sua esquerda, um cetro encimado por uma águia. A proporção era tão perfeita que o poeta Filipe de Tessalônica escreveria: ou Zeus desceu do Olimpo a Olímpia, ou Fídias subiu ao Olimpo para vê-lo. Mas há um detalhe fascinante e humano por trás dessa obra divina. Diz a lenda que, após terminá-la, Fídias pediu um sinal dos deuses para saber se a obra era de seu agrado. Imediatamente, um raio atingiu o chão embaixo da estátua, no exato local onde uma caldeira de bronze foi então colocada, cheia de óleo para umedecer o marfim. O que poucos sabem é que a oficina de Fídias em Olímpia foi descoberta por arqueólogos, e suas dimensões correspondem exatamente às da cela do templo, sugerindo que a estátua foi montada no local, peça por peça, como o projeto mais sagrado de quebra-cabeças. A estátua era o ponto focal dos Jogos Olímpicos. Atletas de toda a Grécia se reuniam ali não apenas para competir, mas para fazer sacrifícios ao rei dos deuses, buscando seu favor. Ela simbolizava a unidade do mundo helênico.
a reverência compartilhada por uma divindade suprema que governava o destino dos homens e dos deuses. Era um lembrete de que, acima de toda a glória humana conquistada na arena, residia um poder infinitamente maior. E assim, nossa jornada através das 7 maravilhas chega ao seu fim contemplativo. 7 monumentos, 7 sonhos de eternidade. E assim nossa épica jornada chega ao fim. Das areias do Egito aos portos da Grécia, dos jardins da Babilônia ao templo de Éfeso, percorremos um mundo que existe agora mais na memória do que na matéria. A Grande Pirâmide permanece, um testemunho solitário e desafiador, enquanto suas 6 irmãs maravilhas cruzaram o limiar do mito. Elas nos lembram que a grandeza não é medida pela longevidade da pedra, mas pela permanência da ideia. A ambição de Quéops, o amor de Artemísia, a gratidão de Rhodes, a devoção de Éfeso, o gênio de Alexandria e a fé de Olímpia, estas são as verdadeiras maravilhas, indestrutíveis. Elas nos ensinam que somos, em nossa essência, criadores. Sonhamos com o impossível e então colocamos as mãos na argila, no mármore e no bronze e tentamos torná-lo real. Essas maravilhas foram os tweets de sua era. Mensagens gritadas através dos séculos. Estivemos aqui, acreditamos nisso, fomos capazes disso. E, de certa forma, elas triunfaram. Pois mesmo em sua ausência, nós, milênios depois, ainda as buscamos, ainda as reconstruímos em nossa imaginação, ainda nos maravilhamos com seu esplendor. Se este documentário tocou você, se ele despertou em seu peito um senso de admiração pelo gênio e pelos sonhos de nossos ancestrais, considere deixar o seu like e compartilhar este vídeo. É um gesto simples, mas faz uma diferença real, permitindo que histórias como esta continuem a ser contadas. Ajuda-nos a manter viva a chama da curiosidade e a lembrar que, embora as maravilhas possam cair, a nossa capacidade de nos maravilhar nunca deve se extinguir. Obrigado por embarcar nesta viagem através do tempo. Lembre-se de se inscrever para mais jornadas épicas. Boa viagem!